Como a Lua consegue apagar o Sol? Existe um momento em que o dia parece desaparecer. O céu escurece. As estrelas mais brilhantes começam a surgir. E no lugar onde deveria estar o Sol, aparece apenas um círculo negro cercado por uma luz fantasmagórica. Isso é um eclipse solar total. E hoje, 12 de agosto de 2026, milhões de pessoas terão a oportunidade de acompanhar um dos fenômenos mais impressionantes do nosso planeta. Mas existe algo ainda mais curioso por trás dele. Como uma lua relativamente pequena consegue esconder completamente uma estrela que é centenas de vezes maior? A resposta está em uma coincidência extraordinária de tamanho e distância. O Sol é gigantesco. Seu diâmetro é cerca de 400 vezes maior que o da Lua. Mas o Sol também está aproximadamente 400 vezes mais distante da Terra. E isso faz com que os dois apareçam no nosso céu com tamanhos aparentes surpreendentemente parecidos. É por isso que da superfície da Terra, a Lua pode cobrir o disco brilhante do Sol. Não porque ela seja grande o suficiente para fazer isso em termos absolutos, mas porque está na distância certa. E quando os três astros se alinham perfeitamente, acontece algo extraordinário. A Lua passa entre o Sol e a Terra. Sua sombra se projeta pelo espaço e atinge a superfície do nosso planeta. Mas essa sombra não cobre a Terra inteira. Ela percorre uma faixa relativamente estreita. É dentro dessa faixa que acontece a totalidade. Para quem está fora dela, o eclipse pode ser apenas parcial. Para quem está dentro, o Sol desaparece completamente. E é aqui que o eclipse deixa de parecer apenas uma coincidência geométrica, porque durante a totalidade a Lua bloqueia a parte mais brilhante do Sol. E isso permite que algo normalmente invisível a olho nu apareça. A coroa solar. Ela é a atmosfera externa do Sol, uma região extremamente quente, formada por plasma, que se estende muito além da superfície visível da estrela. Normalmente, a luz intensa do Sol esconde completamente essa estrutura, mas durante um eclipse total, a Lua funciona como um gigantesco bloqueador natural. E então a coroa aparece ao redor dela, uma estrutura gigantesca, brilhante, delicada e extremamente dinâmica. O mais curioso é que o eclipse não acontece todos os meses. A Lua dá uma volta ao redor da Terra aproximadamente uma vez por mês. E a cada lua nova, ela passa entre a Terra e o Sol. Então, por que não temos um eclipse solar todos os meses? Porque a órbita da Lua é inclinada em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Na maioria das vezes, a Lua passa um pouco acima ou abaixo do Sol quando vista da Terra.
Para um eclipse acontecer, o alinhamento precisa ser muito mais preciso. Sol, Lua, Terra, quase perfeitamente na mesma linha. É uma espécie de encontro cósmico que acontece apenas em determinadas épocas. E quando acontece, a sombra da Lua começa uma viagem pela superfície terrestre. Hoje, essa sombra atravessa regiões do hemisfério norte, passando por lugares como Groenlândia, Islândia, o norte da Rússia, o Atlântico e partes da Espanha e de Portugal. Para quem estiver exatamente no caminho da totalidade, o dia vai mudar por alguns minutos. E existe uma razão para esses poucos minutos serem tão valiosos para a ciência. Durante um eclipse total, pesquisadores conseguem estudar regiões do Sol que normalmente ficam escondidas pelo brilho da estrela. A coroa solar é uma delas. Ela pode atingir temperaturas de milhões de graus Celsius, mesmo estando muito mais distante da superfície visível do Sol. E entender por que a coroa é tão quente é uma das grandes questões da física solar. Por isso, um eclipse não é apenas um espetáculo, ele também é uma oportunidade científica. E desta vez, a própria NASA está levando a observação a outro nível. Durante o eclipse de 12 de agosto, aviões de pesquisa vão acompanhar a sombra da Lua em alta velocidade. Ao voar próximo à velocidade da sombra, os pesquisadores conseguem prolongar o tempo disponível para observar a coroa solar. No solo, a totalidade deste eclipse poderá durar no máximo cerca de 2 minutos e 18 segundos. Mas, no ar, os pesquisadores conseguem permanecer na região da sombra por mais tempo. É uma corrida contra a sombra. Uma sombra criada por uma pequena lua, projetada por uma estrela gigantesca e observada por um pequeno planeta. Talvez a parte mais impressionante de um eclipse seja justamente essa escala. O Sol é tão grande que poderia conter mais de 1 milhão de terras. A Lua é muito menor. E ainda assim, quando vista daqui, ela consegue cobrir exatamente o disco brilhante do Sol. Tudo depende da perspectiva, do tamanho, da distância e do momento exato em que os três corpos se encontram. É uma coincidência que existe porque vivemos em um planeta onde a Lua aparece no céu com um tamanho aparente muito semelhante ao do Sol. E essa coincidência não vai durar para sempre. A Lua está se afastando lentamente da Terra. No futuro extremamente distante, ela parecerá pequena demais no céu para cobrir completamente o Sol. Os eclipses totais deixarão de acontecer. Mas hoje, eles ainda acontecem. Por alguns minutos, uma pequena lua pode esconder uma estrela gigantesca. O dia pode se transformar em noite. A atmosfera do Sol pode aparecer diante dos nossos olhos. E a sombra de um pequeno mundo pode atravessar outro mundo inteiro. Talvez seja por isso que o eclipse solar pareça tão estranho, porque ele nos lembra que, apesar de vivermos em um planeta enorme, estamos apenas em um pequeno ponto no espaço. E de vez em quando, o universo se alinha perfeitamente diante dos nossos olhos.